Quando a gente começa a ver um filme ou ler um livro de terror ou suspense, já ficamos mentalmente preparados para o pior. A proposta daquela obra é assustar, incomodar, te fazer sair da sua zona de conforto enquanto você a consome. E muitas vezes, até depois, já que ficamos pensando e refletindo sobre algumas histórias mesmo quando vamos fazer outras coisas. Mas, às vezes, algumas obras conseguem chocar ainda mais do que imaginamos, nos apresentando seres tão cruéis que vão além dos limites imagináveis. É importante dizer que nesse vídeo falarei de grande parte das histórias, então vão ter spoilers. Eu vou deixar na descrição o nome de todas as mídias que eu vou falar, na ordem certinha que serão citadas aqui no vídeo. Então, se você quiser evitar e pular algumas, fica mais fácil, beleza? Então vamos lá, porque eu sou a Dai, este é o canal Dai Tá Lendo, e vamos começar pelo Frederick do livro O Colecionador. Ele é um dos vilões que eu considero mais cruéis. O motivo disso é que, na ficção, vários vilões apresentam pontos de fraqueza e você sempre pode identificá-los e explorá-los, como a vilã que falaremos a seguir. Então continua aqui no vídeo para descobrir qual é. No caso de O Colecionador, a Miranda é sequestrada pelo Frederick, que está convencido de que ama ela. Ele constrói toda uma fortaleza na casa dele para impedir ela de sair, e quando a leva para lá, ele a chama de hóspede e não de prisioneira. O que pega nessa história são as limitações que a Miranda tem. Ela não pode sair daquele quarto a não ser junto com o Frederick algumas vezes. E o lugar é tão fechado que a sensação de claustrofobia passa para o leitor. Enquanto eu lia, eu me sentia agoniada naquele ambiente. A Miranda negocia um prazo para sua soltura, mas logo fica evidente que ele não pretende deixar ela ir. Então ela tenta conversar, tenta seduzir ele, mas no fim nada funciona. E algo que me deixou irada enquanto eu lia era o quanto Frederick se fazia de vítima, de coitado. Ele diz que é inferior a Miranda, que não é tão inteligente quanto ela, que admira ela, mas no fim tudo isso é uma carapaça para esconder que ele é um sequestrador hipócrita que sabe muito bem o que está fazendo. Ele nunca esteve numa posição de se lamentar, claramente tem a vantagem em tudo isso, mas mesmo assim tenta fingir que é o oposto. E no fim, ele não admira a pessoa Miranda, e sim apenas a sua aparência. O que comprova isso é que o Frederick ignora todas as necessidades básicas dela como ser humano. Ele não trata ela como uma pessoa, e sim como um objeto. Tem um paralelo disso na história, porque ele gosta de colecionar borboletas, mas não se importa com elas vivas. Ele tira a vida delas apenas para apreciar sua beleza, e é o mesmo que ele faz com a Miranda. Ele adoece, acaba transmitindo essa doença para Miranda e ela perde a sua vida. No fim, ele passa a perseguir outra jovem com a mesma aparência dela, comprovando a sua hipocrisia e crueldade. No caso da Anne do livro Louca Obsessão, o Misery, mesmo que pequena, ainda existe uma chance do Paul sobreviver. O Paul é um escritor que sofre um acidente, a Anne encontra ele, mas em vez de levar ele para o hospital, leva para casa dela porque ela se considera a maior fã dele. Ela o força a escrever mais um livro da sua amada série de livros Misery. Nesse caso, ela é uma vilã, mas o Paul consegue ver possibilidades de talvez escapar dela. Por exemplo, ela é apaixonada pelo livro. Quando ela está prestes a acabar com tudo, o Paul se protege atrás do livro. Ele lembra ela constantemente que vale a pena deixá-lo vivo para ela ter o livro quando ele estiver finalizado. Primeiro ele negocia a sua soltura, ou seja, ela vai deixar ele livre quando concluir a história, mas conforme as coisas vão piorando, ele encara a verdade. Que ela não vai deixar ele ir, ela não pretende fazer isso, igual ao Frederick do caso anterior. A Anne é imprevisível, ela abusa do Paul de forma física e psicológica e força o cara a queimar o livro dele. O único livro que ele ainda não tinha feito uma cópia
Isso pega no coração de qualquer escritor, gente. O tempo, a energia que ele depositou naquele trabalho viram cinzas. Primeiro ele se nega a queimar sua obra, é claro, mas a Anne se recusa a dar os remédios para a dor, a não ser que ele faça o que ela quer. Ele propõe que ela queime o livro, mas a Anne é cruel e quer que ele faça isso. Então ele faz. Gosto muito do livro Louca Obsessão, acho uma escrita impecável e me inspirei nele para criar Stalker, que está aqui na descrição. Eu te convido a ler se você curtir obras assim. Se existe uma crueldade nesse mundo, é se aproximar de alguém e tentar fazer o mal quando essa pessoa está fragilizada por alguma tragédia, como a partida de um ente querido. É justamente o que o Babadook faz no filme de mesmo nome. Primeiro, essa criatura parece apenas um personagem do livro, mas logo a Amélia percebe que é mais grave. O que entrou no seu lar e agora ameaça a vida dela e de seu filho Samuel é um ser cruel que praticamente se alimenta da dor deles. O Babadook é um dos meus filmes preferidos. Me lembro de ficar tão assustada que eu simplesmente não consegui olhar para a tela num determinado momento. O filme realmente é muito bom. Esse é definitivamente um dos seres mais cruéis da ficção. Ele surge quando as pessoas já estão num momento terrível e faz o possível para piorar tudo. E falando de deixar pessoas entrarem em sua vida, já pensou não poder confiar no seu cônjuge? Pois é exatamente isso que o Chris passa no filme Corra. O longa que imortalizou aquela cena icônica do ator Daniel Kaluuya chorando de olhos abertos, trouxe para o cinema um dos relacionamentos mais tóxicos dos últimos tempos. Conhecer a família do parceiro já é algo delicado, mas imagina conhecer sogros que literalmente querem roubar o seu corpo. Essa é para acabar com o cidadão, né? Rose é cínica, terrível, ela diz o tempo todo que a reunião familiar será boa e a mentira é péssima. Ela é uma pessoa que impede o Chris de ir embora quando o plano diabólico é revelado. E ela nem mesmo gostava do cara, já que ela usava muitas pessoas para aquele fim. Definitivamente uma personagem extremamente cruel da ficção. Mas nem todo perigo está no seu parceiro. Às vezes está naquelas pessoas que moram perto de você, como seus vizinhos. Nesse caso, uns caras que se passam por seus vizinhos. Funny Games foi um filme que me surpreendeu. Peter e Paul, os vilões, são diferenciados porque eles têm uma maneira de agir que imprime educação e cortesia, mas as suas ações vão de encontro a isso. Eles são extremamente cruéis, sarcásticos e impiedosos. Ao longo do filme, a família que se torna vítima deles tenta dialogar, mas nada dá certo. Eles inventam histórias, debocham das tentativas de se esquivarem, de fugirem e sempre parecem um passo à frente das vítimas. Por causa disso, a imagem deles sempre vem à minha mente quando eu penso em tramas de invasão domiciliar e terror. Já que falamos de vizinhos, vamos estreitar um pouco os laços e falar de amigos. Nesse caso, colegas que se forçaram a ser amigos, convidando uns recém-conhecidos para sua casa. Em Speak No Evil, uma família vai visitar outra, esperando ter um tipo de férias, mas quando chega lá, o clima é de desconforto total. Gente, eu gosto muito desse filme, me surpreendeu demais. E aqui, além do terror, tem o adendo do desconforto. Se você já passou por alguma situação na sua vida que você pensou assim, por favor, alguém me tira daqui. Sabe aquele momento que você queria sumir, desaparecer? Lembre de algum momento assim da sua vida, de desconforto, de agonia, que você queria sair dali, mas não dava. Algo te impedia. Talvez sua timidez, talvez uma obrigação, uma força maior que te forçava a ficar ali quando tudo que você queria era ir embora. Se você já enfrentou situações assim na sua vida, esses vilões vão mexer contigo. Da mesma forma que o filme anterior, eles fingem que são pessoas educadas, solícitas e gentis, mas rapidamente o comportamento deles vai ficando intrusivo, eles são impertinentes e pouco a pouco vão mostrando que são extremamente ruins. Eles atacam o casal onde mais poderia ferir, que é a filha deles. Então eles cortam a língua da menina, algo que sempre fazem para as crianças não pedirem ajuda. E no fim, os pais dela perdem as suas vidas de uma forma agonizante. Eles são levados ali para uma zona afastada, os vilões mandam eles tirarem as suas roupas e lançam várias pedras neles.
é assim que eles perdem suas vidas. Bem brutal mesmo, gente. Eu pretendo trazer uma parte 2 desse tema porque ainda tem muito material. O que vocês acham? Vocês gostariam desse vídeo, desse tema? Tem sugestões de outros temas? Comentem aí e me passem feedback, por favor. Eu quero aproveitar esse espaço para enaltecer o trabalho da Nath, do canal Oi Sou Nath. Eu admiro muito o trampo dela. Recentemente tive o privilégio de ouvir uma creepypasta que eu escrevi sendo contada por ela e eu fiquei muito feliz. Então, fica a minha dica. Vão lá, escutem a história se você curte suspense, terror. Já aviso que é uma trama com violência. Se inscrevam no canal dela também porque é muito legal. Eu sempre assisto os vídeos e gosto demais. Então, obrigada, Nath, novamente. Obrigada por estarem aqui. Eu sou a Dai e até a próxima.